de edição para facilitar? Tá bom? Tá certo? Tá certo. Rodrigo, esse golpe de utilizar, né, fazer um número de telefone, conseguir substituir pelo número da pessoa para conseguir dados que estão relacionados a esse telefone, realmente é algo que já vem sendo aplicado, vem sendo comum? Juliane, essa facilidade de o que a gente chama de ID spoofing, né? O usuário, o malfeitor, ele acaba mudando esse número. Perdão, vou começar de novo, tá? Esse golpe que nós chamamos de spoofing, que é onde o atacante ele acaba utilizando o número da vítima como se fosse real, ele já é bastante usado para outros fins. No entanto, atualmente ele tem conseguido ser utilizado para também golpes aí nas redes sociais, como os diversos que nós temos visto atualmente. O outro especialista, ele deu a dica para a gente de que uma saída seria sempre colocar 2 códigos de confirmação, de autenticação, 2 etapas no Instagram. Teria outras formas de se proteger para quem tenta dessa forma, não envia nenhum link falso, nada? Tá. O grande problema do roubo de conta no Instagram, e é o que nós temos visto, são usuários que utilizam senhas fracas, né? E que geralmente reutilizam essas senhas para diversos serviços. O que acontece? Existem diversos casos de vazamento de senhas em grandes sites, grandes portais. E aí, toda vez que uma senha é vazada, ela é vazada o e-mail e a senha que está gravada naquele portal, tá? Então, vamos supor que eu tenho um usuário no portal 123x.com, tá? Um nome aleatório eu criei, e lá eu tenho o meu e-mail, rodrigojorge@email.com, e uma senha 12345. Esse portal 123x.com teve um vazamento de dados. Naquele momento, quem teve acesso a esse vazamento teve acesso ao meu e-mail e à minha senha, tá? E aí, o que os malfeitores fazem? A partir da internet, da dark web ou deep web, eles obtêm essas bases de dados de e-mail e senha e eles saem testando essa senha em diversos serviços, como é o caso das redes sociais. Eles possuem diversos, os atacantes hoje, o cybercrime, ele possui diversos métodos sofisticados de correlacionamento de dados. Então, ele procura o nome da pessoa, ele consegue encontrar base de dados vazados com número de telefone, e-mail, data de nascimento e, inclusive, dados vazados de... como ele sabe o e-mail, né? Ele também tem dados vazados com nome, com o número de senha, com o código de senha. E aí eles vão fazendo a tentativa e erro. Uma vez que ele fez essa tentativa e erro nas contas e ele identificou uma conta que positivou, ou seja, ele testou lá na conta do Rodrigo, aquela senha que ele encontrou vazada, aquele e-mail, né, e aquela senha, e foi positivo, aí ele passa para a próxima fase do ataque, que é ele vai, esse ataque eu vou fazer o quê? Eu vou me apoderar dessa conta para poder fazer, por exemplo, o estelionato como venda de produtos e diversas outras situações aí que eles têm criado. Então, no caso da utilização do segundo fator de autenticação, como mencionado, ele vai proteger desse vazamento, dessa reutilização de senha, tá? Então, realmente é totalmente necessário para qualquer tipo de serviço, para uma conta de e-mail, para uma rede social, ou para um banco, ou para qualquer outro meio de acesso e de autenticação na internet, porque os riscos de vazamento de senha são gigantes, nós vemos casos semanalmente ou diariamente, né, de vazamento de contas, e o segundo fator de autenticação ele vai garantir que, se em posse da senha aquele malfeitor, aquele atacante, não vai funcionar, porque ele vai precisar de um segundo fator, e com esse segundo fator, só se ele criar uma engenharia social, mais um tipo de golpe na vítima, que é o que às vezes o WhatsApp eles fazem para roubar a conta do WhatsApp, eles dizem que é uma confirmação. E aí a vítima também pode passar essa confirmação e aí sim ela deu tudo que o atacante precisava, que é a senha e o código de confirmação enviado para aquele número, tá? Ou feita a ligação. Então, o segundo fator ele é necessário, mas não sozinho, não obstante ele como necessário, é necessário
a proteção da senha, primeiramente. Então, é necessário usar senhas fortes, não repetir senhas entre serviços e estar mudando essas senhas constantemente. Isso é bem fundamental e importante para que os usuários eles evitem ser vítimas desse tipo de golpe, como mencionado aqui. Rodrigo, e tem um perfil específico de Instagram que eles buscam, de repente com mais seguidor, além dessa questão da senha fraca ou senha repetida, tem um perfil do Tá? Instagram que é mais assim atraente para eles? Sim, quanto mais seguidores, melhor, né? Então, eles possuem robôs que fazem o mapeamento de perfis, e aí nesses mapeamentos de perfis, eles conseguem identificar quem tem mais seguidores, e aí dentro desse sistema sofisticado de correlacionamento de informações, ele consegue identificar que a pessoa X tem um perfil Y com tantos mil seguidores, o sistema dele faz o correlacionamento daqueles eventos, e aí ele consegue identificar que ele possui, de repente, o número de o nome de usuário e a senha, que foi vazado em um outro determinado local, e aí aqui pode ser considerado um alvo interessante para aquele ataque, e a partir daí ele vai lançar a ofensiva de tentar digitar senha, tentar enganar. Então, quanto mais seguidores o perfil, melhor. Por isso que é importante, inclusive, na utilização das redes sociais, manter o perfil, por exemplo, do Instagram fechado, não manter o perfil público, porque quando você mantém o perfil fechado, você dificulta a vida desses robôs e também na hora de você aceitar aquela pessoa, aquele novo seguidor, identificar se aquele perfil ele não é falso. Hoje existe um golpe muito comum, onde eles criam perfis análogos ou perfis falsos em nome de um determinado estabelecimento, uma determinada pessoa que tem muitos seguidores, e aí eles passam a pedir para seguir aquela pessoa, com aquele mesmo nome falso, que às vezes ele muda, ele coloca um underscore, uma linha no final, uma letra a mais no final, mas ele usa as mesmas senhas, o mesmo logo, o mesmo nome, como se fosse igual, idêntico, né? Daquele restaurante, por exemplo, que a pessoa segue, e aí ele pede para seguir a pessoa e geralmente a pessoa autoriza e segue de volta. Quando ela faz isso, ela deu a permissão total para aquele perfil falso fazer todo o mapeamento e a partir daí ele pode inclusive determinar alvos que são interessantes para aquela ofensiva ou para aquela estratégia que ele quer naquele momento. Sobre essa questão de fazer esse procedimento de mudar o número do telefone, né? Existe uma forma da pessoa se proteger? Porque os dados estão na internet, nome completo, CPF, e as operadoras de telefone não pedem muitos detalhes para você cadastrar um chip. Tem como se Não, proteger de ter os dados roubados assim? tem como se proteger a partir do momento que você mantém os seus dados atualizados lá na operadora, né? E porque geralmente esses roubos eles possuem dados desatualizados quando o malfeitor ou o atacante ele vai ligar na operadora para fazer o roubo do chip, e a partir daí ele vai facilitar a vida de quem está atacando. Diversas pessoas com quem eu conversei, já que foram vítimas, elas possuem números muitas vezes pré-pagos, que são números que são antigos e que realmente não têm que são números que são antigos e que realmente não têm dados atualizados ali naquele cadastro. Então essas bases mais antigas elas vão facilitar a vida, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, aí muitas vezes já não é mais a culpa do atacante, desculpa, o segundo ponto é que já não é mais culpa da vítima, realmente é uma falha da operadora, porque as operadoras elas têm dado brecha para isso, elas têm dado margem para que aconteça. E casos já recentes e conhecidos, inclusive noticiados pela imprensa, divulgados pela própria polícia, mostram que existem funcionários de empresas que são revendas de operadoras que acabam sendo cúmplices ou fazendo parte do esquema criminoso. E aí não tem, de fato, nenhuma maneira de se precaver. Por isso que lá dentro do aplicativo, quando há a opção do segundo fator de autenticação, não é recomendado, ou seja, o modo mais fraco de utilizar o segundo fator de autenticação é através de SMS.
Tá? Existem duas maneiras que são mais fortes. A primeira maneira é você utilizar um software autenticador, e aí existe o Google Authenticator, existe o Auth, que é uma AUTHY, que são gratuitos e que podem ser utilizados, e também existem chaves de autenticação, que são dispositivos físicos que você insere na porta do seu computador ou você encosta atrás do seu telefone, e aí esse segundo fator, realmente ele não é possível não é possível que o atacante consiga comprometer esse sistema. No caso do SMS, se realmente o atacante ele fizer o roubo do número através da ativação de um novo chip de maneira fraudulenta, não há como o usuário se proteger. Ó, Rodrigo, eu vou salvar aqui a nossa conversa.